Oi de novo, gente. Já tá doendo minhas costas. Elisandra, eu queria ter um sorriso bonito, igual o que você tá aí na foto. Eu gostei. Bom, gente, vamos começar? Meninas, começará a aula da Poliana. Vocês acham que ainda tem que esperar mais um tempo? Gente, entra na aula da Poliana. Entra na aula da Poliana. Finalmente, a última aula do dia. Ninguém aguenta essas lives, mas... Não aguenta mais vezes, não? Não, a mim ainda falta 4, né? Daqui a pouco eu dou aula para 9º ano, 1º, 2º, 3º da tarde. Eu só termino 6 horas. Misericórdia. Se eu fosse a senhora, já tinha desistido. Hoje tá com as coisas. Eu planejei tanta coisa hoje e deu tudo errado. Nossa, dá uma coisa tão ruim em mim. Vai fazer o quê, né? Mas já assim mesmo. Não, Aí assim, de repente eu tô lá escutando vocês, de repente fica tudo silencioso aqui, eu falar, caiu. E pior de tudo é que não dá para voltar, porque tem que ter 20 minutos para salvar, para começar outra live, ó. Eu nem levantei, já começou outra live, tá vendo? E é assim que caminha a humanidade, né? Vamos lá. Deus é que olha. Professora, Fala. tá que nem minha vida. Fala. Tá que nem minha vida. Como é que tá sua vida? Errado. Não, Tá vamos falar dando que a tudo vida da errado. gente tá dando tudo certo, Deus o livre. De mal só tá esse mal mesmo, desse coisa horrorosa aí, desse Não, mas a gente não pode Gente, fingir, não tá ruim. esqueçam de assinar a lista de frequência, tá? Porque assim que termina as aulas, eu tenho que enviar um e-mail com tudo que teve aqui para Camila. A Camila vê as lives, ela vê as chamadas, tá? Vamos conversar, então? Vamos começar, porque já falta 4. Aí, quanto mais cedo a gente começa, mais cedo termina, né? Eu vou começar aqui. Eu trouxe mais alguns exercícios para a gente discutir. Esse aqui, pelo menos, salvou. Nossa, eu tô tão triste que a do 2º ano e do 1º não ter salvo. Me sentindo um fracasso. Mas vamos lá. Vamos fazer essa questão aqui, ó. Se os ângulos externos de um polígono regular medem 18 graus, então o número de diagonais desses polígonos é igual a quanto? 190, 120, 190, 135, 162. Bom, quando a gente lê esse tipo de questão, dá uma certa angústia, né? Porque tem muitos alunos que têm problema com a questão dos ângulos, né? Daí eu trouxe um exemplo inicial, tá? Para a gente poder ver como é que funciona, para depois a gente entrar no exercício aí propriamente dito, né? Então, olha só. Ele está pedindo para a gente encontrar o número de diagonais do polígono, tá? Então, olha só. Para encontrar o número de diagonais, temos que saber quantos lados esse polígono possui. Sabendo que a soma dos ângulos externos de um polígono é 360 graus, olha só. Eu tenho aqui um polígono, no caso aí um pentágono, tá? Os ângulos externos são esses daqui, ó, tá? São esses azuisinhos, são os ângulos externos. E os ângulos internos são esses laranjinhas. Nós já estudamos que dentro aqui tem que ter qual é o ângulo que tem que ter, qual é a soma dos ângulos internos de qualquer figura? Tem que dar quanto? Gente, oi. Oi, gente. Tem que dar 360. Olha lá, ó. Fora aqui, ó. Fora aqui. Eita, feio.
Fora aqui tem que dar 360. A soma desses azuizinhos todos aqui dá 360, tá? Para esse azulzinho acontecer, qual é o ângulo que eu tenho daqui para cá, ó? Qual é o ângulo? Qual é esse ângulo aqui? Vocês estão vendo a setinha branca? Qual é o ângulo? 180? 180. Então, olha só, eu tenho um ângulo aqui e o externo a ele é o complemento que dá até 180. Então, olha só. Se o ângulo interno que eu tenho aqui, ó, for 108, qual vai ser o ângulo externo? Se eu preciso de 180, ó, se eu tenho 108, qual é o ângulo externo? 72. 72. Então, olha só. 180, né, que é esse ângulo aqui, ó. 180 menos 108 dá 72. Tá tranquilo aí? Sim, graças a Deus. Então, quantos lados eu tenho? Eu tenho 5 lados, certo? Eu tenho esse e esse. Então, eu tenho 5. 5 multiplicado pelos ângulos externos dá quanto? 360. Esse tipo de conta aqui, ele é feito para todas as figuras geométricas, tá? Então, a soma dos ângulos externos é sempre 360, tá? Olha aqui. No caso do exercício, nós temos um ângulo de 18 graus, olha lá, ó. Se os ângulos externos de um polígono regular medem 18 graus, se esse ângulo mede 18 graus, o interno vai valer quanto? Lembra que a soma é 180, tá? Eu tenho 18 graus. Olha lá, ó. Então, 360 graus. 162. Sim, 162. Olha lá, ó. Se eu tenho 360 graus, se para todos, olha lá, sabendo que a soma dos ângulos externos de um polígono é sempre 360 graus, então se eu tenho 18 graus, eu pego 360 graus, divido por 18. Quantos lados eu encontro? 20 lados, né? Então, dessa forma, qual é a figura que a gente tem aí? É um icosaedro, né? Que é essa figurinha aqui, ó. Esse icosaedro, ele tem 20 lados, tá bom? Se eu abrir ela, eu vou ter essa figura aqui, ó. Se eu abrir essa figura geométrica, tá bom? Como é que a gente mede o número de lados? Olha lá, ó. Número de diagonais. A diagonais é igual ao número de lados, olha lá, multiplicado pelo número de lados menos 3. Isso tem que ser dividido por 2. Tá dando eco. Vocês estão escutando direito? Sim. Beleza. Olha só, N é o total do número de lados, certo? Portanto, tem isso aqui, ó. D é igual a N multiplicado por N menos 3, dividido por 2. Então, é assim que a gente vai calcular a diagonal, tá? Então, quantas diagonais que a gente encontrou? A gente encontrou... Quantos lados que a gente encontrou? A gente encontrou 20. Então, esse 20 é o N. Multiplicado por 20 menos 3, dividido por 2. Então, 20 multiplicado por 17, dividido por 2. Dá 170. Então, a diagonal mede 170, que é o que ele está pedindo aqui, ó. Então, o número de diagonais desse polígono é, certo? Então, para isso, nós temos que saber a quantidade de lados. Sabendo a quantidade de lados, a gente entra nessa formulazinha. Sabendo disso, calculando dentro dessa formulazinha, a gente encontrou, então, que a resposta correta é a letra B. Só para explicar para vocês. Esse exercício, vocês vão copiar ele no caderno de geometria, certo? Vocês vão copiar esse exercício no caderno de geometria e vão copiar a resposta. Essa resposta eu vou deixar lá para vocês. Nada que eu estou passando, gente, é para vocês terem muita dor de cabeça. Até os de química, os exercícios que vocês vão fazer vai ser aqueles e eu já vou mandar o material com a resposta. Vocês só vão copiar,
Só para estar lá constando que vocês têm atividade feita, tá bom? Dúvida? Não, graças a Não. Deus. Ai, graças a Deus. Tá bom, graças a Deus também. Na questão 2, ele fala assim, os lados de um losango medem 4 centímetros e um de seus ângulos 60 graus. A medida da diagonal menor e da diagonal maior do losango medem respectivamente. Aí vocês têm esses valores aí. A gente lê um exercício desse, dá até desespero, né? Aí, o que a gente vai fazer? Primeiramente, a gente tem que saber do que se trata um losango, né? Olha só, sabe-se que o losango possui lados congruentes e ângulos opostos também congruentes. Em geometria, duas figuras são congruentes se elas possuem a mesma forma e tamanho, tá? Então, aqui eu já até expliquei o que seriam esses ângulos congruentes, tá? Então, aqui eu trouxe o losango. Então, tá aí, ó. Os ângulos internos do losango, tá? E aí, no exercício, ele tá falando que um desses ângulos tem quanto? 60 graus, tá? E aqui, os ângulos externos do losango, tá? As diagonais, como que a gente... Oh, meu Deus! Como que a gente calcula as diagonais? Os vértices, como que a gente consegue encontrar os vértices e quais são os lados do losango. Tá tranquilo? Então, aqui é só para a gente conhecer a figura do losango, para a gente poder entender o que o exercício quer. Olha lá. Os ângulos internos do losango são agudos. Aqui, gente, é um losango, apesar de parecer um quadrado virado, tá? É porque a hora que eu fui mexer, eu esqueci de dar uma comprimida nessa figura, tá? Digimon, tchau, fecha a porta. Fecha a porta. Desculpa de novo. Então, olha só. Os ângulos internos dos ângulos, dois são ângulos agudos, né? E dois são obtusos. Então, 60 graus corresponde aos agudos. Então, aqui ele está explicando para você aonde que tá esses ângulos, né? Daqui a pouco eu vou mostrar para vocês como que eu organizei esse losango para vocês terem um pouquinho mais de noção de como que foi organizado. As diagonais são as bissetrizes dos ângulos. Então, as diagonais são essas daqui, ó, tá? As bissetrizes dos ângulos. E elas se interceptam formando 4 triângulos retângulos. Ó, a hora que a gente vai vendo, a gente tem 4 triângulos aqui retângulos. Ó, a gente tem esse aqui, tem esse aqui e tem esse de cá. Assim, chamando de x a medida da metade da diagonal menor, e a gente vai chamar de y a metade da diagonal maior, tá? Então, como aqui a gente está com ele parecendo um quadrado, não tem nem maior nem menor. Por isso que a próxima figura deu uma comprimida nela, para entender melhor isso aqui, tá? Então, esse aqui foi a que eu chamei de menor, chamamos ela de x, e as maiores, as diagonais maiores, a gente chamou elas de y. Tá tranquilo, pessoal? Tá tranquilo? Sim. Não? Tá? Olha aqui, ó, agora sim parece um losango, ó, dá uma comprimida nele aqui. Agora sim esse lado tá menor do que o de cá, tá bom? Então, olha lá. Qual é o ângulo de 60 graus? Esse aqui, ó, tá? Esse aqui ficou sendo o ângulo de 30. 60, 30, 30, 60, 60, 30, 30, tá vendo? Então, aqui vale 120 graus, aqui vale 120 graus, esse aqui vale 60 graus e esse aqui vale 60 graus, tá bom? Então, como a gente cortou ele, ficou 30, 30, 60, 60, tá bom? Então, olha só, vamos fazer uma revisãozinha de seno e cosseno, porque mesmo que vocês estejam tendo aula de matemática com os outros professores, eu acho importante a gente sempre fazer uma revisão dos dados que a gente tem em sala de aula. Então, olha só, o que seria o seno? O seno ele é a razão entre o cateto oposto e o ângulo de um triângulo retângulo, a hipotenusa. Então, olha só, se a gente fosse trabalhar o seno desse ângulo aqui, seria o seno de quem? Seno de 60, né? Qual seria o seno de 60? Seria o cateto oposto, que no caso aqui é y, dividido por 4.
o cateto adjacente seria x, dividido por 4. Esse aqui seria o cosseno. O cosseno é o ângulo adjacente, o cateto adjacente e a hipotenusa. E se ao invés de eu olhasse para esse aqui, eu olhasse para esse aqui, ó, 30. Qual é o cateto oposto de 30? X. X. E a hipotenusa é quem? 4. 4. Então, o seno de 30 seria x sobre 4. Qual seria o cosseno de 30? Cateto adjacente, que seria o y, dividido pela hipotenusa, que é 4. Tá vendo? Então, esse aqui seria o cosseno. Então, nós temos o seno e o cosseno. Bom, no exercício, eu vou voltar no exercício. No exercício, ele fala para você que um dos seus ângulos, os ângulos de quem? Do losango, mede quanto? 4 60 centímetros. graus. 60 graus. 60 graus. Então, olha só. Qual desses lados aqui mede 60 graus? Esse. E a gente está falando do losango, não do triângulo retângulo. Cuidado para não confundir. Aqui a gente tem 60, só que ele está cortado, não está? Na verdade, esse ângulo aqui é quanto? 60 mais 60, 120. Esse aqui, 30 mais 30 dá 60. Então, Certo. a ideia é a gente saber desse aqui, ó. Tá? É esse aqui que a gente vai calcular. Então, vai ser referente a quanto? A 30 e não a 60. Tá? Porque no exercício ele está deixando claro que ele quer saber o lado do 30. Ou do 60 graus. Então, olha só para a gente lembrar também, eu coloquei aqui para vocês o que é cateto oposto, cateto adjacente e a hipotenusa, tá? Comparado a esse ângulo aqui, ó. Comparado a esse ângulo, esse é o oposto e esse é o adjacente, tá bom? Comparando a esse ângulo aqui, quem é o cateto oposto? É x. E o adjacente, y. E se eu comparasse a esse ângulo aqui, quem seria o cateto oposto? Y. E o adjacente? X. X. Tranquilos? Sim. Então, nós vamos fazer para 30, tá? Seno de 30 é a razão, né, do cateto oposto, que no caso aqui é x, ó. Ele está oposto, é x, dividido por quanto? Por 4, tá? Que é a hipotenusa. Quando a gente olha lá na matemática, qual é o valor do seno de 30? É sempre meio. Se você pegar qualquer calculadora científica, o seno de 30 é dado por meio, tá bom? Se eu fizer a comparação dos dois senos que eu tenho aqui, eu vou ter isso aqui, ó. X sobre 4 é igual a meio. Então, o que eu fiz? Seno de 30 é x sobre 4. Seno de 30, o valor de seno de 30 é quanto? É meio. Então, olha só. X sobre 4, então, ele é igual a meio. Qual é o valor de x? Eu venho Vai aqui... multiplicar. Professora, aí multiplica cruzado, não? Pode multiplicar cruzado. Quanto que dá? 2x igual 2x a 4. é igual a 4. X é X igual está a... multiplicando, passa dividindo. Quanto que dá o resultado do x? 2. X, 2. Tá? Então, é isso que a gente fez. Bom, se a gente fez isso para seno, vamos fazer o cosseno dele. Qual seria o cosseno dele, antes de eu colocar aqui? Arrisca aí, só para a gente ver. Qual seria o cosseno? Ó, o cosseno é o ângulo que é a razão do cateto adjacente pela hipotenusa. Nós estamos comparando ao 30, hein? Qual é o cateto adjacente 30 e a hipotenusa? Oi? Y sobre 4. Y sobre 4, muito bem. O cosseno de 30 na matemática, ele é igual a raiz de 3 sobre 2. Tá? Então, vamos fazer a mesma coisa, ó. Y de 4 igual a raiz de 3 sobre 2. Tá? Quanto que dá isso aqui? Eu subo esse 4 ali para... Eu vou pegar esse 4 aqui, coloco ele aqui, ó. 4 dividido por 2 é igual a quanto? É igual a 2. Sim. Vai ficar y é igual a 2 raiz de 3. Tá bom?
Então, nós temos o x e o y, tá bom? Bom, agora a gente já tem os lados aqui, a gente já sabe quem é x e quem é y, não é? O exercício, vamos voltar no exercício para a gente entender o que ele está pedindo lá, ó. O exercício disse aqui para nós que ele quer saber as medidas da diagonal menor e ele também quer saber as medidas da diagonal maior desse losango, não é? Bom, a diagonal é isso aqui, não é? Ó, diagonal. Vamos voltar aqui, ó. Diagonais. Diagonal maior, diagonal menor, certo? Então, qual vai ser a diagonal menor? X. Ó, qual é o valor de x? Qual o valor de x? 2. 2. 2 mais 2? 4. Olha lá, ó. Por que aqui eu coloquei multiplicação? Porque é como se a gente pegasse essas diagonais e multiplicasse por 2, né? Porque a gente está tendo aqui, mas está somada na mesma, né? Mas então, olha só. 2 multiplicado por 2 vezes a diagonal vai dar quanto? 4. E a diagonal maior é y e y, não é? Sim. Não é? 2 Sim. multiplicado por 2 raiz de 3 é igual a quanto? 2 multiplicado por 2 raiz de 3 é igual a quanto? 4 raiz de 3. Essa é a resposta. Tá tranquilo, pessoal? Graças a Deus. Eu tentei fazer esse exercício mais explicado que eu consegui, gente. Como eu não sou da área de matemática, eu não sei qual que está sendo a dificuldade de vocês nesse sentido, mas eu tentei pegar pelo que eu acho que é importante para a gente fazer uma revisão e chegar no resultado. Então, a resposta correta aí é a letra D. Tá? Para casa, é só mesmo copiar as perguntas e as respostas de geometria, tá? Não é geométrica. Enviar nesse e-mail aqui, tá? Colocar o nome, a série, a sala e o nome da aula, gente. Porque chega lá, o menino manda simplesmente o material, não coloca nem quem é ele. Você vai lá, envia o material, não tem nada no assunto, por favor, colocar no assunto. Se for de química, faça a mesma coisa. Se você achar mais fácil mandar para mim pelo WhatsApp, pode me mandar pelo WhatsApp também. Contanto que você identifique o que é que você está mandando. Não tem problema. Porque tem menino que não me manda, não me identifica nada. Ele acha que eu sou obrigada, né, a saber de onde que ele surgiu. Tem menino que ainda eu conheço pela foto, mas tem um, gente, que não dá. Tá bom? Dúvida, pessoal? Não, professor. Podemos encerrar? Sim. Sim. Ah, antes disso, geometria, vocês vão ter prova também. Quer escolher alguma dessas questões? As duas aí, as duas últimas, tava fácil demais. É? Essas duas de hoje? Sim. É. Então tá. Tchau. Tchau. Essa daqui foi boa, porque sobrou tempo.